Fala, meus vencedores, tudo bem com vocês? Lerner aqui para mais um vídeo com análise e palpites em escanteios. Hoje separei vários jogos aí, uma segunda-feira que tem poucos jogos, mas consegui separar muitos jogos aí para passar palpites para vocês, beleza? Aqui no primeiro comentário fixado abaixo você encontra os links do meu grupo Free e do meu grupo VIP e também um link para criar conta na Betano, que você utilizando esse link, se você criar conta, você ganha 100% de bônus até R$300, certo? Então faz o seu cadastro, é a casa de aposta que eu utilizo aí para fazer os meus investimentos, é uma casa que tem sido muito boa aí ultimamente, certo? Vamos lá, sem delongas, toca a vinheta e vamos pro vídeo. Pessoal, separei 7 jogos aqui pra gente analisar hoje e vamos iniciar às 15h30 lá na Turquia, Adana Demirspor versus Trabzonspor, e o Adana possui uma média a favor de 5.6 escanteios feitos e o Trabzonspor 4.6. Então o Adana possui em média um escanteio feito a favor a mais que o Trabzonspor. Já nos sofridos aqui, média contra 2.6 somente do Adana e 5.6 do Trabzonspor. Então o Trabzonspor sofre em média 3 escanteios a mais que o time da casa e faz um escanteio a menos que o time da casa. Se a gente analisar aqui a questão dos overcantos, né, bem forte aqui, questão do Adana, over 4,5, over 5,5, 70%, e os sofridos bem baixo, over 4,5 e over 5,5 somente em 10%. E a questão dos marcados aqui do Trabzonspor, over 4,5, 60% e over 5,5, 40%. E os sofridos over 4,5, 60% e over 5,5, 50%, certo? Se a gente analisar a questão dos handicaps, tanto os positivos como os negativos da Adana são bem fortes, né? Handicap menos 2,5 em 60% dos jogos, o Adana cumpre essa linha de menos 2,5. E a questão do Trabzonspor, os negativos bem fraco, né? 20, 30 e 40%, já os positivos 60%, 60% e 70%. Se a gente analisar aqui a casa de aposta, está nos dando o Adana para ter mais escanteios a 1,82. Para mim está um pouco não está justo, porque em 80% dos jogos o Adana possui mais escanteios que o time visitante e em 60% dos jogos o Trabzonspor cumpre essa linha de dupla chance. Mas temos aqui um time que é muito forte na questão dos handicaps negativos, né? Questão do overcantos, e temos aqui um escanteio em média a mais que o time fora e os sofridos, que conta muito aqui também. Então para mim deveria ser handicap menos 1,5 essa linha aqui. E temos aí um pouco de valor nessa bet. Vamos pegar o Adana para ter mais escanteios a 1,82. Próximo jogo, vamos lá para a Itália. Às 15h45 temos Empoli versus Roma. E o Empoli possui uma média muito forte aí, 5.9 escanteios a favor e a Roma 4.8. A Roma é um time que joga de forma mais defensiva, então é um time que tem uma média mais baixa de escanteios. E a gente sempre leva isso em consideração nesses times que jogam de forma defensiva, né? Que possuem uma média baixa de escanteios. Se a gente olhar aqui a questão dos overcantos, os dois times são bem parecidos, porém o Empoli sofre um pouco mais que o Roma, certo? Se a gente olhar a questão dos handicaps aqui, a questão dos negativos do Empoli não é tão forte e a questão dos negativos do Roma também não é tão forte. Mas se a gente olhar aqui, temos um Empoli mais 2,5 pro lado do handicap, mais 2,5 pro lado do Empoli. Acho que isso está um pouco errado, a linha aqui deveria ser menos meio e mais meio, Roma para ter mais escanteios, né? 50% e aqui 50%, e em mais 2,5 o Empoli cumpre essa linha de handicap mais 2,5, somente em 30% dos jogos o Roma cumpriu esse handicap de menos 2,5. Então, olhando aqui pelos handicaps, não parece ter tanto valor nessa bet, mas aqui eu vou mais pelo conhecimento dos times mesmo e pela questão do overcantos aqui. O Empoli possui em média mais um escanteio a mais que a Roma, né? E pela Roma jogar dessa forma mais defensiva, a gente vai pegar esse Empoli mais 2,5 aqui a 1,60, certo? Próximo jogo temos Almeria versus Osasuna, lá na La Liga, às 16 horas da tarde. E o Almeria possui uma média bem alta de escanteios aqui, 6.1 a favor. E o Osasuna também, 5.7 a favor. Média contra aqui do Osasuna um pouco mais alta, 6.4. E do Almeria, 4.50. Se a gente analisar o overcantos dos dois times é bem parecido.
Já os sofridos do Almeria é bem mais baixo que o sofrido do Osasuna. E se a gente analisar os handicaps aqui, handicaps positivos e negativos muito forte pro lado da Almeria, né? E aqui os positivos do Osasuna não tão forte e muito menos a questão dos handicaps negativos. Se a gente olhar aqui, a questão dos handicaps para mim tá justo, tá? Talvez teria um pouco de valor nesse Almeria para ter mais cantos, visto que em 80% dos jogos ele cumpre essa linha e somente em 40% dos jogos o Osasuna cumpre essa linha de dupla chance. Mas eu acho que tem algo de mais valor aqui, que é esse Almeria over 4,5 escanteios a 1,72, visto que em 80% dos jogos o Almeria cumpriu essa linha de over 4,5 e em 80% dos jogos o Osasuna sofreu esse over 4,5. Então acho que tá errado, deveria ser over 5,5 aqui, uma odd de 1,72 talvez. Então temos aí um escanteio de valor aqui. E vamos pegar esse Almeria over 4,5 escanteios a 1,72. Próximo jogo, vamos lá para a Espanha, novamente La Liga 2, segunda divisão da Espanha. Temos Eibar versus Granada. Seria um jogo de La Liga 1, né? Os dois times estão sempre lá na primeira, mas estão jogando a segunda. E o Eibar possui uma média muito alta de escanteios, aí 8,2 jogando em casa. E o Granada 4,6 jogando fora de casa. Destacar aqui também a média contra do Eibar 3,7 somente. Então o overcantos do Eibar aqui muito forte, né? Muito forte. Sofridos bem baixo e os marcados sofridos do Granada bem baixo. Questão dos handicaps aqui muito forte do Eibar, também tanto os negativos como os positivos. E o Granada, os negativos possuem uma média baixa, já os positivos são mais ou menos. Se a gente olhar aqui, temos o Eibar para ter mais escanteios a 1,82, que me agrada muito, visto que em 90% dos jogos ele cumpre essa linha aqui e em 50% dos jogos o Granada cumpre essa linha de dupla chance. Então, muito forte aqui. A gente pode olhar essa linha aqui, mas temos o menos 1,5 e o menos 2,5, que em 90% e 80% dos jogos ele cumpre. Então, fico tranquilo de pegar esse Eibar aqui com uma unidade. E também vou pegar esse Eibar over 4,5, que para mim também está errado, visto que em 100% dos jogos, over 4,5, ele cumpriu essa linha aqui, over 4,5. Então, muito forte o Eibar escanteios em casa. Vamos pegar uma unidade em cada uma dessas apostas aqui. Eibar over 4,5 a 1,65 e Eibar para ter mais escanteios a 1,82. Próximo jogo, vamos para a nossa Série B. Às 20 horas, Sport versus Bahia. Sport, time muito forte em casa, aí questão de escanteios, 6,3 em média a favor. E o Bahia 3,7 em média a favor jogando fora de casa. Média contra do Bahia também bem alta, 6,2, quase como se fosse a média a favor do Sport. E a média contra do Sport bem baixa, 3,5, como se fosse a média aqui do Bahia. Então, se pudesse dizer aqui, o Bahia teria 6 escanteios, 6,3 escanteios em média nesses jogos. E o Bahia teria aí 3,5, 3,6 em média nesses jogos, nesse confronto. Se a gente analisar aqui a questão do Sport, dos overcantos, Sport muito forte, né? Over 4,5, 5,5, 50, 60% dos jogos. E os sofridos aqui do Sport bem baixo, né? E os marcados do Bahia bem baixo também. E os sofridos do Bahia também muito forte. Questão dos handicaps aqui. Os positivos muito fortes do Sport e os negativos também, né? 60, 60 e 50%. O handicap menos meio, menos 1,5 e menos 2,5. Questão dos handicaps do Bahia aqui, muito fraco, né? Over 1,5, 30% dos jogos só. Over meio, 30%. Over menos meio, 20%. Menos 1,5, 20%. Menos 2,5, 10%. Então temos um lado bem mais forte do Sport, na minha opinião, nos escanteios aqui, tanto pela média como nos handicaps. E a casa está nos dando aí Sport para ter mais escanteios a 1,85. Me agrada muito que em 60% dos jogos ele cumpre essa linha aqui. Não é tão alta, mas somente em 30% dos jogos o Bahia cumpriu essa linha de dupla chance e mais 1,5. Então para mim tá errado isso aqui. A linha deveria ser menos 2,5 ou menos 2. E temos aí o menos meio a 1,85. Me agrada muito. Vamos pegar com 2 unidades o Sport para ter mais escanteios. E vamos pegar também o Sport para ter mais escanteios no primeiro tempo como unidade. A gente olhar aqui, questão do overcantos do Sport no HT, 100% no over meio, 100% no over 1,5
e 70% dos jogos ele cumpriu o over 2,5. Então muito forte a questão do over cantos do Bahia também, do Sport no HT. Então vamos pegar essas duas bets aqui, duas no Sport menos meio a 1,85, 2 unidades, e uma unidade no Sport para ter mais escanteios no primeiro tempo a 2,02. Temos aí o General com uma média a favor de 4,1, esse jogo é lá do Paraguai, né? Primeira divisão do Paraguai. E o 12 de outubro possui uma média de 5,3 a favor, jogando fora de casa. Se a gente olhar o over cantos aqui do General, bem baixo, né? E dos sofridos também. Já os marcados do 12 de outubro são um pouco mais fortes, né? Não tem tanto over cantos assim, tipo 80, 90% over 2,5, 3,5, mas tem 60% dos jogos ele cumpriu aí o over 2,5, 3,5, 4,5 e over 5,5 em 50% dos jogos. Sofridos do 12 também um pouco mais forte aí. E se a gente olhar aqui as linhas de handicap, os dois times são bem parecidos, né? O positivo é um pouco melhor do Cabadeiro e o negativo, muito fraco, 30% dos jogos somente ele cumpriu as linhas negativas. E digamos que é a mesma coisa pro lado do 12 de outubro aí. E se a gente olhar aqui, a Bet está nos dando handicap mais 1,5 pro lado do 12 de outubro. Para mim tá um pouco errado isso aqui, deveria ser talvez um menos meio ou handicap 0 aí para os dois times, visto que são muito parecidos, né? Então temos uma média do 12 de outubro um pouco maior que o Cabadeiro, mais de um escanteio, e ainda vamos ter um handicap mais 1,5 aqui. Então gosto muito dessa bet aqui e vamos pegar esse 12 de outubro, handicap mais 1,5 a 1,78 com unidade também, beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Hoje é dia 12 de setembro de 2022, mais um vídeo aí com análise e palpites. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo aí, beleza? Comenta aqui embaixo se você gostou das análises dos palpites. Tamo junto e até amanhã, meus vencedores.